chamo Clara, faço licenciatura em Pedagogia, estou no 7º semestre, finalizando o curso, no último ano. Eu tenho 20 anos, então eu vou fazer 21. Eu entrei com 17 aqui no Instituto Federal. Eu entrei bem na pandemia, entrei no primeiro semestre de 2021, então já passei por um desafio ali para conseguir me adaptar também, porque eu estava tendo ensino presencial, o último ano do ensino médio, pandemia, e o primeiro da faculdade, pandemia, o ano inteiro também. Mas foi bem tranquilo, depois a gente voltou aos ritmos normais. O ensino fundamental, na educação básica, educação infantil e ensino fundamental 1 e 2, eu estudei numa escola particular, de bairro mesmo, e não tinha ensino médio nessa escola. Então era uma escola pequena, minha mãe trabalhou um tempo lá, então tinha bolsa também. E no 8º ano, o IF já existia, quando eu estava no 8º ano. Então essa escola trouxe a gente para visitar aqui no Instituto Federal, para um incentivo também para a gente fazer a prova, prestar o vestibular do ensino médio, para ver se a gente passava. E eu conheci o Instituto aí, então eu me apaixonei quando eu vim aqui, eu tinha 12, 13 anos, e eu gostei muito da estrutura, eu conheci alguns professores, e acho que isso está diretamente vinculado porque eu também escolhi fazer pedagogia aqui no Instituto Federal. Eu passei para fazer o ensino médio, então eu comecei a cursar administração integrada ao ensino médio, então eu estudava integral. E eu gostava muito da dinâmica e gostava muito do curso de administração. Só que eu gostava da área financeira, contabilidade, assim. E aí eu falei assim, não, vou fazer isso na minha graduação, assim, é isso que eu quero. E eu ingressei num curso de gestão financeira na FATEC e eu odiei. Assim, não gostei, não era pra mim. E eu comecei a pesquisar outros cursos, que ainda não tinha saído a nota do SISU, não tinha colocado. E eu falei assim, pedagogia, vou tentar. E aí eu ingressei, abriu aqui, eu ingressei, utilizei a nota. E aí fiz um mês, assim, eu acho. Gostei muito do curso. E não só dos professores, que eu não tinha contato mesmo fazendo ensino médio, mas também das metodologias que eles traziam. Eu comecei a estudar alguns textos para saber se era isso mesmo que eu queria, para continuar na graduação. E eu gostei muito, eu entrei no estágio e acabei me interessando muito para a área de pedagogia, então eu falei assim, vou continuar. E atualmente é o que eu quero permanecer fazendo. Então, escolher pedagogia, eu tenho uma madrinha que é pedagoga, então eu tinha um contato com ela, só que ela teve uma graduação numa escola particular aqui da região, e as concepções que ela tinha de educação não vinculavam com algo que eu acreditava. Então, para mim, não fazia muito sentido escolher esse curso. Então, quando eu entrei aqui no Instituto Federal, e eu conheci, de fato, outras concepções de aprendizagem, concepções metodológicas, eu comecei a entender a educação também como papel de transformar a ordem vigente, a ordem capitalista, enfim. Mas também como a educação tem um papel fundamental, que eu acredito, que é de dar acesso ao saber sistematizado, o saber historicamente acumulado, que sem a escola isso não seria possível. Então eu acho que a educação entra com esse papel fundamental também. E acho que isso está diretamente vinculado com o que eu acredito, porque na escola que eu estudei, eu não tive esse contato, então eram coisas aleatórias que não faziam sentido. E aí quando eu conheci a ementa aqui do curso, o que os professores acreditavam enquanto concepção docente, eu comecei a me interessar. Então acho que está bem vinculado nessa linha e o que eu pretendo seguir também. Então, na sua concepção de educação, você acredita que o IF consegue trazer isso de uma maneira muito plena, dessa questão da educação pública? Eu acredito sim, eu acho que aqui no Instituto, por a gente estar numa escola pública, tem um incentivo da gente continuar atuando numa escola pública, não como um serviço, mas é porque é uma instituição que a gente tem, é um bem público, que todos têm acesso. Então, a escola pública, ela tem também a função de ter uma educação de qualidade. Então, eu trazendo os saberes historicamente acumulados, eu consigo ter essa qualidade na educação. E eu acho que aqui no Instituto Federal, principalmente algumas disciplinas que vão tratar sobre as metodologias de ensino, a gente consegue entender como funciona na prática também. E isso ficou muito evidente estudando aqui no IF e o que o IF me proporcionou. E, então,
eu fiz o PIBID, né, que é o Projeto de Iniciação à Docência, e eu fiquei especialmente na área de educação infantil. E a gente, né, dentro dessa concepção, também foi trabalhado no PIBID e foi algo que abriu os horizontes, né? Eu acho que antes da experiência do PIBID com estágio minerado, eu não tinha essa concepção de educação. Eu pensava outras coisas, apesar de ter contato com os textos, eu não sabia como trabalhar isso na prática, até ter o contato com o PIBID mesmo. Eu fiz 18 meses, né, o projeto completo, e como trabalhar isso na educação infantil, né? Porque a gente também tem um foco muito no fundamental, apesar de ter 2 disciplinas de educação infantil, mas o PIBID me proporcionou isso, principalmente baseado nas teorias de Vygotsky. Então, eu acho que isso foi um grande caminho para também entrar na área da pesquisa, porque o nosso curso é muito voltado para a licenciatura, então a gente vai sair daqui, vai licenciar, tá, mas e a vida acadêmica? E aí, quando eu entrei no PIBID, eu entendi que também na escola a gente produz ciências, que a pedagogia é a ciência da educação, e a gente não entende isso no começo, até que nós começamos a estudar sobre isso. E ali na sala de aula a gente tem alguns impasses, né, enquanto os colegas de entender que lá as professoras também são produtoras de ciência, então o PIBID também proporciona isso, entender que na escola também é possível produzir ciência, não na escola, não só no ensino superior, mas também no ensino básico. E as crianças também podem ser produtoras de ciência. Eu acho que está muito dentro dessa linha, e assim que eu finalizei o PIBID, eu consegui continuar nessa área de pesquisa. Eu faço iniciação científica atualmente, que é um tema diferente, mas eu permaneço na educação infantil. E estou fazendo TCC agora também, então eu acho que acaba vinculando a área da pesquisa e incentivando também o que fazer posteriormente. Porque quando eu entrei na pedagogia, eu achei que eu também só ia ter uma formação que ia me garantir licenciatura plena e eu só ia trabalhar na escola enquanto professora, e talvez a maior realização seria ser gestora da escola ou trabalhar na secretaria, enfim. E eu quero fazer isso, pretendo também, porque eu gosto de licenciar, mas eu também entendo que participar e o IF possibilitar a gente ter bolsas de pesquisa, a gente estudar e pesquisar também a educação aqui, também possibilita entender que eu também sou capaz de fazer um mestrado, eu sou capaz de fazer um doutorado, que a minha educação não se limita aqui, porque é isso que a gente também entende. Eu cresci numa lógica de que você tem que... Os meus pais sempre apoiaram muito a educação, mas que eu tinha que fazer uma graduação para conseguir uma boa vaga de emprego. E a minha avó, concurso público, né? Então você vai se formar, fazer um concurso público e você vai viver estável a vida toda. Então eu cresci nessa lógica de que eu só tinha essa possibilidade. Então estar no IF, numa escola pública, uma educação de qualidade, e participando de projetos de pesquisa que eu consigo ter esse contato, eu também entendo da capacidade que eu tenho de poder fazer um mestrado, poder fazer um doutorado e continuar nessa vida acadêmica também. Quais que são as suas ambições com o IF, assim? Diante do que eu falei, eu acho que eu pretendo, né, sair daqui, claro, fazer um concurso público, continuar na rede pública. Eu acho que eu não entraria numa escola privada com as concepções de educação que eu tenho hoje. E eu acho que isso é o meu primeiro ponto. Eu quero licenciar, eu quero estar, não quero sair dessa área também. Eu não pretendo ingressar no mestrado, porque eu também entendo as minhas limitações financeiras, principalmente, para entrar no mestrado. Então eu quero ter um tempo ainda para entender o que eu vou estudar, porque eu tive, nessas pesquisas, eu tive perspectivas diferentes do que eu estou fazendo, projetos diferentes. O TCC também traz uma outra perspectiva. Então, até saber de fato o que eu quero, qual vai ser a minha condição, se eu vou estar estável também para poder estar no mestrado, primeiramente. Então, tem tudo isso, mas sim, eu pretendo licenciar, depois fazer o mestrado e o doutorado e continuar licenciando. Acho que isso é bem importante para mim. E eu acho também que o IF, enquanto instituição pública, além de proporcionar a pesquisa, né, que eu estou fazendo, os 2 projetos, eu acho que ele também me proporcionou novas oportunidades. Então, atualmente, eu concorri, né, ao processo seletivo, que é a mobilidade
educacional. E então, ele é basicamente um intercâmbio, e esse intercâmbio já existia aqui no IF, né, nessa mobilidade, e era destinado para o México, Portugal, nessas duas instâncias. E aí, nesse ano, eles abrangeram para Colômbia e para Espanha. E eu fiquei muito interessada. Eu também não achei que eu ia ser capaz de fazer, mas o desenvolvimento que eu tive aqui, participar dos projetos, isso também contribuiu, porque querendo ou não, é por nota, né? Então, isso contribuiu para que eu conseguisse passar nesse processo seletivo e conseguisse ter essa oportunidade de fazer um intercâmbio na Espanha. E isso, eu assim, de verdade, eu nunca fui para outro país, então vai ser o primeiro contato que eu tenho, viajar assim, longe, estar em outro local. E que eu não conheço ninguém, não conheço a educação de lá, então também é uma oportunidade lá na escola que eu vou estudar, de ensino superior. Eles também têm uma escola pública, mas não é a escola pública que a gente tem aqui no Brasil. E aí isso também é muito relevante para quem eu quero construir quanto futura pedagoga e futura pesquisadora, assim. Eu já faço pesquisa, mas quero continuar fazendo. E acho que entender essas concepções de escola pública em diferentes lugares são muito importantes, tanto que a gente ganha a bolsa para estar numa escola pública de lá. Então, essa universidade, você tem que pagar matrícula, você tem que pagar como se fosse uma mensalidade mesmo, apesar de ser pequena. E aí o IF proporciona que a gente tenha uma bolsa lá. Então, que a gente estude, conheça outra educação, mas também com criticidade, né? Porque a gente não pode chegar lá achando que tudo é mil maravilhas e falar assim, nossa, não quero mais continuar, porque lendo a ementa, entendendo as concepções que eu tenho, eu não concordo com o currículo que tem lá, mas estar indo lá, na prática, entendendo como é construída a pedagogia lá, porque é dividido lá em educação infantil e educação primária, então eu quero entender como funciona, quais são as concepções de currículo, concepções de aprendizagem, e o IF, enquanto instituição pública, foi algo, uma realização, assim. Eu acho que tudo, quando eu entrei aqui, eu não achei que eu ia conquistar tudo que eu conquistei. O IF, pra mim, ele é uma instituição que fez eu construir coisas e realizar coisas que eu achei que eu nunca ia ser capaz de realizar. Isso tanto no ensino médio, que eu tive uma educação de extrema qualidade aqui no Instituto Federal, com professores incríveis. Eu tive contato com que no IF, né, a gente no ensino médio também tem Libras, tem espanhol, tem inglês. Então eu tive uma educação muito ampla e além do integrado, né, que também possibilitou um diploma em administração e técnica, né, mas eu acho que a educação, o que os professores entendem como educação aqui, fez total diferença para me formar enquanto sujeito. Então, o IF é uma instituição que, além de me abrir portas, também me mudou enquanto pessoa, enquanto futura pedagoga. Acho que é um pouco isso, assim, do que o IF representa para